Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Eu acolho você, filho, filha, que nesse momento vai rezar comigo, vai receber essa oração para abrir todas as portas. Todas as portas. Já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. Assim o YouTube entende que este é um conteúdo relevante e o mostra para mais pessoas, para que mais pessoas recebam essa oração e essa bênção. E já escreva aqui nos pedidos de oração os seus pedidos de oração. Nós vamos rezar por você, pelo nome das pessoas, as situações que você apresentar aqui. E deixa já sua curtida nesse vídeo. Comecemos a nossa oração para abrir todas as portas, lendo a passagem que está no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Isto diz quem é, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti ponho agora uma porta aberta, e ninguém a poderá fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Obrigado, Senhor, por essa palavra. É alicerçados nesta palavra que nós pedimos ao Senhor, para vir abrir em nossa vida todas as portas que precisam ser abertas. E, consequentemente, Senhor, venha fechar em nossa vida, em nossa história, todas as portas que precisam ser fechadas. Na Tua palavra que nós acabamos de ler, o apóstolo João escreveu: aquele que é verdadeiro, santo, tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E depois o Senhor mesmo diz: eu ponho diante de ti uma porta aberta, e ninguém a poderá fechar. Pai, no nome de Jesus, como teu sacerdote, eu peço, venha abrir agora na vida desta pessoa que reza comigo, nas nossas vidas, todas as portas que precisam ser abertas. E mais uma vez eu peço, Pai, venha fechar as portas que precisam ser fechadas. Sim, venha abrir agora, Pai, no nome de Jesus, na vida desta pessoa, a porta para um novo emprego, a porta para a prosperidade financeira, a porta para a realização do estado de vida, da própria vocação. Venha abrir a porta da vida financeira, da prosperidade financeira desta pessoa, Pai, no nome de Jesus. Abra as portas nos seus relacionamentos, para que ela seja feliz, e feche as portas que precisam ser fechadas na vida relacional desta pessoa. Isto é, retire da vida dessa pessoa todos aqueles que não contribuem para o seu bem, todos aqueles que não contribuem para que essa pessoa cresça, para que essa pessoa amadureça, para que essa pessoa esteja mais próxima de ti. Senhor, retira agora da vida dessa pessoa os falsos amigos, as más amizades. Retira agora, Senhor, da vida dessa pessoa aqueles que iludem, aqueles que fazem promessas falsas, aqueles que não levam essa pessoa para o bem. Retira da vida dessa pessoa, Deus, e abre as portas nos relacionamentos dessas pessoas, desta pessoa. Traz os amigos certos, as pessoas certas. Abre as portas para que essa pessoa se relacione bem. Talvez ela esteja rezando hoje por um namorado, um futuro esposo, uma namorada, uma futura esposa. Vem, Senhor, vem e abre a porta certa para que essa pessoa encontre o seu namorado, a sua namorada, a sua esposa, o seu esposo, para que ela realize a própria vocação de constituir a família, segundo o que o Senhor sonhou para ela.
Pai, no nome de Jesus eu peço, realiza os teus sonhos, os teus projetos, os teus propósitos agora na vida deste filho, desta filha. Realiza os teus projetos. Muitas vezes, Pai, os teus projetos não acontecem em virtude de coisas que estão barrando, maldições, e também muitas vezes em virtude de escolhas negativas, equivocadas que nós fazemos, em virtude dos nossos pecados que não permitem que a tua graça nos alcance. Mas, Pai, no nome de Jesus, nos revela agora o que tem impedido que os seus planos se realizem em nossa vida. Revela os pecados que nós precisamos confessar, porque sem arrependimento, sem confissão, sem contrição, os teus planos não têm espaço para acontecer na nossa história. Vem abrir, Pai, no nome de Jesus, as portas que precisam ser abertas, e nos revela os pecados, a mentalidade, os costumes, os maus hábitos incorporados à nossa personalidade e que impedem o teu projeto de acontecer na nossa vida. Porque a tua palavra no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz: eu sei muito bem o que eu tenho para vós. É um projeto de felicidade, dar-vos vida, dar-vos esperança. O Senhor tem para nós, Deus, para nós, um projeto de felicidade, de esperança, de vida. Por isso abre todas as portas na nossa vida agora e fecha as portas que não deixam esse projeto de felicidade acontecer na nossa vida. Como eu disse, Senhor, talvez seja pelos nossos pecados, talvez seja pela impureza, talvez seja pela falta de confissão, de arrependimento. Vem nos revelar, Senhor. Talvez essa pessoa até mesmo recebeu um presente, um objeto que tem na sua casa, que foi consagrado ao mal, que foi consagrado a espíritos malignos, e essa pessoa mantém esse objeto na casa dela, e por isso as portas não se abrem. Esse objeto consagrado ao mal tem impedido a tua graça de acontecer na vida dessa pessoa, tem impedido a libertação espiritual de alcançar essa pessoa. Revela para essa pessoa qual é esse objeto. Talvez um quadro, um vaso, alguma coisa que tem barrado, Senhor, a tua graça de acontecer. Sim, nós sabemos, tantos exorcistas relatam que muitas vezes esses objetos consagrados no ocultismo, na bruxaria, eles atraem maldição sobre o nosso ambiente, sobre a nossa vida, e acabam sendo uma barreira para que a tua graça nos alcance. Porque a tua bondade, a tua luz não pode chegar onde as trevas estão reinando. Mostra para nós, Senhor, o que tem sido empecilho para que a tua graça aconteça. Mostra para nós, Senhor, os pecados que nós precisamos confessar, e se estamos impedidos de confessar por algum motivo, que o Senhor nos dê a graça da contrição perfeita, do arrependimento, de chorarmos esses pecados, porque o pecado impede as portas de se abrirem na nossa vida, as portas que o Senhor quer abrir. Vem nos libertar, Senhor, vem nos revelar a tua verdade. Talvez esse objeto consagrado no ocultismo que precisa ser jogado fora, queimado. Talvez é esse relacionamento que não deixa essa pessoa prosperar, progredir espiritual e humanamente. Talvez é essa ferida do passado que não deixa ela prosperar, que não deixa, Senhor, a tua bênção alcançar, que não deixa as portas se abrirem. Revela agora, Espírito Santo, qual postura essa pessoa precisa ter para que as portas se abram na vida dela. Talvez, filho, filha, você que precisa perdoar, que traz essa mágoa no coração, saiba que as portas não abrirão na sua vida, não se abrirão, melhor dizendo, enquanto você não perdoar, enquanto você não se decidir a perdoar. Padre, mas foi a pessoa que errou. Padre, mas aconteceu isso, aquilo, outro. Filho, filha, esse é um princípio espiritual, como está escrito no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se nós não damos o passo de perdoar, a graça de Deus não nos alcança, as portas não se abrem. Então, quando você perdoa, você está fazendo um favor para você mesmo. Permita agora que o Espírito Santo te revele qual é o passo que você precisa dar para que as portas se abram na sua vida. Porque tenha certeza, Deus quer abrir em nome de Jesus portas maravilhosas para você hoje, agora, nesse tempo.
portas de felicidade, de prosperidade, de bênção, de restauração, de soerguimento espiritual e humano, financeiro, relacional. Talvez é hora de jogar fora esses objetos, como eu já vinha ministrando. É hora de buscar fazer uma boa confissão de toda a sua história. Faça um exame de consciência antes, anote os pecados e confesse-se com o sacerdote. Talvez é hora de liberar o perdão, de buscar a cura dessa ferida emocional, da traição, da dor que você sofreu, do trauma, para que as portas se abram. Vem Espírito Santo revelando para essa pessoa concreta e claramente qual é o passo que ela precisa dar, para que de fato as portas se abram na vida dessa pessoa. Tem a parte que é sua, que o Senhor sempre faz, é óbvio. Mas este filho, essa filha precisa fazer essa parte, que é dele, que é dela. Mas eu te peço, Pai, no nome de Jesus, no que depender do Senhor, abre as portas agora na vida espiritual dessa pessoa. Que ela cresça, que ela progrida na virtude, que ela seja abençoada, que a sua alma seja cheia do Espírito Santo, que os teus anjos estejam com essa pessoa quando ela chega, quando ela sai, quando ela dorme, quando ela está acordada, quando ela descansa, quando ela trabalha. Abre as portas na vida espiritual, no ministério dessa pessoa, para que ele cresça e produza cada vez mais frutos. Abra as portas, Senhor, na vida dos relacionamentos. Mais uma vez eu peço para que os relacionamentos sejam bons, fecundos, felizes. Cura as feridas do passado, os traumas das traições, das separações, do medo de amar. Abre as portas na vida relacional, que essa pessoa seja feliz nos seus relacionamentos. Mas abre as portas também, Senhor, na vida financeira, prosperidade. Sim, traz bênção, traz prosperidade para o trabalho dessa pessoa, para a missão de vida. Se é um desempregado, uma desempregada, abre as portas agora para um novo e bom emprego, Pai. No nome de Jesus, o Senhor pode tudo, que essa pessoa esteja empregada em menos de uma semana, Pai. No nome de Jesus eu te imploro, faz isso acontecer. Abre as portas na saúde dessa pessoa. Essa pessoa doente, com câncer. Essa pessoa sentindo dores físicas. Essa pessoa com reumatismo, com lúpus, com fibromialgia, com inflamações no intestino, nas partes íntimas. Essa pessoa tratando, Senhor, essa escoliose aguda, essa dor física, essa dor de cabeça gerada na menopausa, esse calor, essa enxaqueca. Os problemas, Senhor, físicos, de doença, vem curar agora em Teu nome, Jesus. Essa pessoa sofrendo com a abstinência do álcool, das drogas, que tem tido esses ataques como que epiléticos, vem curar agora, Pai, no nome de Jesus. Abra as portas na vida, na saúde dessa pessoa. Essa pessoa sofrendo de depressão, vem curar agora, Pai, no nome de Jesus. Ansiedade, o medo. Abre as portas na saúde dessa pessoa. Abre as portas no sono dessa pessoa que não dorme bem, não descansa. A cabeça dela trabalha a noite inteira e ela acorda mais cansada. E ela tem sentido um desânimo, uma vontade às vezes até de morrer. Abre as portas no sono, na saúde, no descanso dessa pessoa, Pai, no nome de Jesus. E que toda a bênção que ainda não recaiu sobre essa pessoa, recai agora em nome de Jesus. Quantas pessoas, Senhor, com bênçãos represadas, a palavra é essa, represadas pelo pecado, pelas feridas, pela ação do mal, pela tentação. Mas agora, Pai, no nome de Jesus, como uma grande barragem que se rompe, essa é a imagem que o Senhor me dava, como uma grande barragem que se rompe, quebra agora as paredes dessa barragem e que venha como uma inundação, que venha como uma cheia de um rio, que venha transbordar toda a água da bênção que o Senhor tem sobre a vida dessa pessoa, que as bênçãos represadas recaiam agora sobre essa pessoa, Pai, no nome de Jesus, sobre a sua família, seus bens, suas finanças e toda a sua descendência. Que tudo aquilo que foi roubado da vida dessa pessoa, pelo mal, pelo inimigo, pela tentação, pelas feridas, seja restituído agora 7 vezes mais, Pai, no nome de Jesus. Traz bênção para essa família, para essa pessoa, traz prosperidade, traz cura, traz salvação, traz alegria.
Abre todas as portas no casamento dessa pessoa. Ela está tão desgastada, esse filho, essa filha estão tão desgastados nesse relacionamento, se sentindo não valorizados, se sentindo escravizados, se sentindo cansados. Abre as portas nesse casamento, para que o amor volte a acontecer, para que o perdão aconteça, para que esse relacionamento seja restaurado. Abre as portas, Pai, no nome de Jesus, para que esse relacionamento seja devidamente restaurado. Restaurado de toda inveja, de toda mágoa, de todo ciúme, de toda prepotência. Quantas brechas esse casal não deixou abertas para o pecado, para o mal, para a influência de terceiros, e hoje eles estão quase se separando. Abre as portas para a bênção, para a prosperidade relacional na vida deles, Pai, no nome de Jesus. Abre as portas na vida dessa pessoa que perdeu alguém, para que ela recomece a sua vida, essa pessoa que foi traída, abandonada, enfrenta a separação, para que ela recomece a sua vida com dignidade. Abre as portas na vida dessa pessoa que é imigrante, que está em outro país, que se sente só. Abre as portas, Pai, no nome de Jesus, na vida dessa pessoa que precisa passar no vestibular, que está se preparando para esse concurso. Abre as portas para que essa pessoa passe no vestibular, passe no concurso, passe na residência, em nome de Jesus. Abre as portas, Pai, no nome de Jesus, para que essa pessoa consiga esse emprego, para que ela consiga esse intercâmbio fora do Brasil, essa faculdade, para que ela passe nesse curso, para que ela termine a faculdade. Abre as portas para que essa pessoa, Pai, no nome de Jesus, consiga pagar suas contas. Abre as portas para que ela seja feliz, para que ela viva na Tua presença. E nos liberta, Pai, no nome de Jesus, da ilusão do pecado. Em todo pecado há uma promessa ilusória de felicidade. Nós acreditamos que ali está a nossa felicidade, mas no fundo é ilusão, é mentira. Somente na obediência a Ti, Senhor, está a nossa felicidade. Abre as portas na nossa vida, libertando-nos da cegueira espiritual, libertando-nos da surdez espiritual, que nós enxerguemos o que nós precisamos enxergar, que nós tenhamos visão espiritual, que nós ouçamos o que nós precisamos ouvir, que nós tenhamos audição espiritual. Abre as portas, Pai, no nome de Jesus, em todas as áreas da nossa vida, e faz as bênçãos represadas recaírem de uma vez só, como uma avalanche sobre nós e nossa família. Abre todas as portas que estão fechadas, Senhor, e fecha todas as portas que precisam ser fechadas, e abre as portas novas nesse tempo. Que seja um tempo de bênção na vida dessa pessoa, que seja um tempo de surpresas de Deus para essa pessoa, de soerguimento. E faz essa pessoa ser exaltada, Pai, onde ela foi humilhada antigamente, no nome de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, selando tudo o que o Senhor fez nessa oração e abençoando a sua vida, abrindo todas as portas, e permaneça para sempre. Também sobre a água que você apresenta. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Essa é a oração que abre todas as portas. Copie o link desse vídeo agora e compartilha com seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas recebam essa bênção e essa oração. E volte aqui no canal receber essa oração todos os dias. Também deixa sua curtida, seu joia, seu like nesse vídeo. Também se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E aqui existe a playlist das orações aqui no canal do Padre Adriano Zandoná, com várias orações de vários temas. Entre nessa playlist, deixe tocando, rolando na sua casa, no seu ambiente de trabalho, para que essas orações de fato alcancem você, seu ambiente, sua família, e tragam essa presença de Deus, essa luz, essa paz para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Deus ilumine você. Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és a fonte da libertação e a fonte da cura. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos viver agora esses 30 minutos
de oração por cura e libertação. Obrigado, Senhor, porque muito o Senhor vai fazer no coração, na mente, na alma, na vida, na família, no interior deste filho, desta filha que reza comigo nesse momento. Obrigado porque é um privilégio deixar essa oração rodando novamente e novamente, para que todo o ambiente, a casa, a família, seja liberto, curado por Ti, seja transformado pela Tua presença. Jesus, no começo dessa oração por cura e por libertação, nós invocamos o Teu nome, Jesus, nesse lugar. Vai invocando, filho, filha, o nome de Jesus. Invoque agora o nome de Jesus na tua casa, no teu ambiente de trabalho, no seu carro. Vai invocando o nome de Jesus sobre os teus sentimentos, sobre a tua mente, sobre os teus relacionamentos. Jesus, eu invoco o teu nome agora sobre este ambiente. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre a nossa mente. Vem acalmar, Senhor, a nossa mente. Tira a agitação, o medo, a preocupação exagerada desta mente. Vem acalmar esse cérebro, esses pensamentos, Senhor. Eu invoco o teu nome de igual modo, Jesus, sobre as nossas emoções. Venha tirar a angústia do coração, o desespero. Venha acalmar as nossas emoções, os nossos afetos. Retira a raiva, a ira, a decepção, o desânimo, a frustração, o medo. Nós invocamos o teu nome sobre as nossas emoções e nossos afetos. Mas eu invoco também, Senhor, o teu nome sobre o nosso físico. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre cada artéria, sobre toda a nossa corrente sanguínea, os músculos, os ossos, as células, os órgãos internos e externos. Eu invoco o teu nome sobre o nosso físico, Jesus. Pelo poder do teu nome, Senhor, vem trazer cura ao nosso físico. Cura agora, Jesus, as enfermidades físicas, essa enxaqueca, essa dor na coluna, essa dor na perna, esse câncer, Jesus, esse tumor cancerígeno no seio, no ovário, nas trompas, no estômago, no intestino, no fígado. Cura agora em teu nome, Jesus, o câncer. Nós sabemos que tu podes curar. Cura agora em teu nome as enfermidades físicas, o cancro, as doenças, Senhor, infecciosas do sistema imunológico. Venha curar agora, Jesus, do sistema linfático, as doenças de matriz psicossomática que afetaram o nosso físico. Cura agora em teu nome, Jesus, o nosso físico. Eu oro por cura física em teu nome, Jesus. Eu invoco o teu nome sobre o nosso físico. Venha curar, Jesus. Venha curar essa pessoa com essa enfermidade, Senhor. Na perna, na parte de trás, no glúteo. Ela tem que estar sentada há tanto tempo. E ela não consegue se mexer, se mover, andar. Isso foi gerando essa ferida, Senhor, no glúteo, nas pernas. Venha curar. Venha curar, Senhor, as pessoas com problemas também nas áreas genitais, sexuais. Venha curar, Jesus, em teu nome. Cura o teu povo, Senhor. A tua palavra diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos,
endemoninhados, loucos e paralíticos, e Ele os curou a todos. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho, por essa palavra linda do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 23 e 24, que nos revelam que o Senhor curou todos os enfermos. O Senhor curou e libertou os endemoniados, os paralíticos, aqueles que sofriam de males e tormentos. Por isso nós invocamos o Teu nome, Jesus. Venha curar as nossas enfermidades físicas. Nós tomamos posse dessa palavra e sabemos, como a própria Bíblia diz, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso faz essa palavra acontecer agora nas nossas vidas, Senhor, em Teu nome. Cura fisicamente essa pessoa. Cura também essa pessoa por quem esse filho, essa filha que reza comigo está orando nesse momento. Essa pessoa na cama, Senhor, cura agora em Teu nome, com essa doença degenerativa. Cura, Jesus, as enfermidades do corpo. Cura, Jesus, essa pessoa que está sentindo tanta dor, Senhor. Tanta dor na barriga, na bexiga. Essa mulher com endometriose. Cura, Jesus, essa mulher que não consegue engravidar. Dê a graça, Senhor, dessa mulher engravidar. Cura em Teu nome, Jesus, o nosso físico. Mas cura também, Senhor, as enfermidades da alma, a depressão, a ansiedade, os transtornos associados à ansiedade. Cura agora, Jesus, em Teu nome. Cura nossa mente, Senhor. Quantas pessoas com a mente acelerada, que não dormem direito, venha curar. Cura a mente profundamente, em Teu nome, Jesus. Tira essa agitação da mente desse filho, dessa filha, essa preocupação exagerada com o futuro, esse medo da morte, esse medo do escuro, esse medo do diabo, esse medo de estar pecando, esse escrúpulo excessivo. Cura, liberta agora, Jesus, em Teu nome. Retira da mente dessa pessoa essas ideias de morte, de suicídio, essas ideias de autodestruição. Essa autoimagem tão negativa, venha curar em Teu nome, Jesus. Cura a mente. E como eu rezava anteriormente, cura a alma, Senhor, as enfermidades espirituais. O pecado, Senhor, nos apodrece por dentro, nos adoece. Cura, Jesus, em Teu nome, as enfermidades espirituais, geradas pelos vícios, geradas pelo pecado. Essa pessoa que adulterou por tanto tempo e ficou com essa ferida espiritual, essa má tendência na sua sexualidade. Cura essa pessoa da enfermidade espiritual gerada pelo consumo da pornografia, gerada pelo consumo da impureza. Cura essa pessoa dessa enfermidade espiritual, Senhor, gerada pelo contato com o ocultismo. Ela foi consagrada ao mal, ainda criança. Liberta agora em Teu nome, Jesus. Cura da enfermidade espiritual gerada pelos 7 pecados capitais, o orgulho que tomou conta da alma dessa pessoa, que a cegou. Cura agora em Teu nome, Jesus. Faz a Tua obra. Cura profundamente a alma dessa pessoa, o espírito. Pessoas contaminadas espiritualmente por falsas doutrinas. Liberta agora em Teu nome essa pessoa que foi no ocultismo, que foi invocar o mal concretamente. Liberta agora em Teu nome essa pessoa, Senhor, que se envolveu com agouros, com sortilégios, com feitiçaria. Liberta em Teu nome, Jesus. Somente Tu és o Senhor. Liberta, cura fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Eu invoco o Teu nome agora, Jesus, sobre os relacionamentos desse filho e dessa filha. Venha curar os relacionamentos dessa pessoa, Senhor. Venha curar os seus relacionamentos com os pais, com os irmãos, o relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos. Venha curar o relacionamento com os colegas de trabalho. Senhor, os nossos relacionamentos são uma bênção, mas muitas vezes é precisamente neles que nós somos feridos, que nós somos machucados, que nós somos incompreendidos, injustiçados. Venha curar, Senhor, os nossos relacionamentos, venha libertar os nossos relacionamentos. Quantas pessoas, Senhor, vivendo relacionamentos destrutivos, apegados, essa pessoa é escrava afetiva e sexualmente da outra, não consegue se libertar.
É um relacionamento só carnal, não tem nada de bom. Eles não se amam, eles não se respeitam, eles só se usam e depois se descartam. Não tem amor, não tem compromisso, não tem unção sua sobre essa união. O Senhor não quer que essas pessoas estejam juntas, porque elas não estão cumprindo um propósito teu. Venha libertar essa pessoa desse apego, dessa cegueira, esse relacionamento errado, pecaminoso. Liberta. Cura os nossos relacionamentos, Deus. Então, em nome de Jesus, cura os nossos relacionamentos feridos pelo pecado. Quantas vezes nós fomos machucados no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos, em virtude do ódio, da inveja, das más palavras, da calúnia dos outros. Vem nos curar, Jesus, em teu nome. Pessoas que nos prejudicaram, que foram más para a gente. Cura-nos em teu nome. E eu rezo também, Senhor, invocando o teu nome sobre os nossos relacionamentos, eu peço a tua proteção para os nossos relacionamentos e para nós nos relacionamentos. Porque nós não sabemos, Senhor, o que está profundamente no coração das pessoas. Nós não sabemos o que as pessoas trazem no coração. Nós não sabemos como de fato as pessoas funcionam por dentro. Nós não sabemos. Às vezes nós achamos que as pessoas querem o nosso bem, mas elas estão no fundo buscando o nosso mal. Elas estão no fundo tramando mal contra nós. Estão sendo utilitaristas, nos usando para propósitos escusos. Protege-nos nos nossos relacionamentos, Senhor Jesus, em teu nome. Protege-nos das pessoas maldosas, Senhor. Protege-nos das pessoas que não querem o nosso bem. Protege-nos, Senhor, das pessoas invejosas, que se aproximam com maus interesses, que querem o que nós temos, o que nós somos, que têm inveja, que querem nos prejudicar. Protege-nos nos nossos relacionamentos, em teu nome, Jesus Cristo. E, Senhor, eu te peço com ousadia, retira da nossa vida as pessoas que não contribuem para o nosso bem, que não são enviadas tuas para nós, mas que talvez são até enviadas do inimigo. Retira da nossa vida as pessoas que não estão ali para nos abençoar, as pessoas que não querem o nosso bem, em teu nome. Eu invoco o teu nome sobre todos os nossos relacionamentos. Cura as feridas dos relacionamentos do passado e abençoa profundamente os relacionamentos do presente. E providencia bons relacionamentos no nosso futuro. Tu és o Senhor, Jesus, dos nossos relacionamentos. Mas, Senhor, eu invoco agora o teu poderoso nome sobre a nossa casa, sobre esse ambiente no qual essa pessoa agora recebe essa oração. Eu invoco o teu nome sobre essa casa, sobre este quarto, sobre essa empresa, sobre esse ambiente, esse cômodo, esse banheiro, não sei, esse carro, onde essa pessoa está ouvindo, recebendo essa oração. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre esse ambiente. Se existem contaminações espirituais nesse ambiente, que elas sejam expulsas agora em nome de Jesus e que todas possam ir agora aos pés da cruz para que Jesus as encaminhe. E nós as proibimos de voltar em nome de Jesus. Se há influência de ocultismo, de maus espíritos, de coisas pesadas que aconteceram no passado nesta casa, nesse ambiente, nós quebramos isso agora em nome de Jesus e ordenamos que todo esse mal deixe esse ambiente agora em nome de Jesus e vá aos pés da cruz. Jesus é o único Senhor desse ambiente. Jesus é o único Senhor dessa casa. Jesus é o único Senhor dos teus bens, destes bens. Jesus é o único Senhor desse estúdio aqui agora onde eu estou rezando. Jesus é o único Senhor da tua casa. Repita depois de mim, por gentileza, filho, filha. Jesus é o único Senhor. E repita novamente, da minha casa. Agora, da minha família. Dos meus bens, de cada metro quadrado deste ambiente, de cada coisa ou objeto que está aqui. Jesus é o único Senhor.
Você, filho, filha, tem autoridade espiritual para consagrar a Jesus tudo que é teu. E também para renunciar ao mal no poder do nome dele. Senhor, agora nós invocamos o teu nome sobre a nossa família, sobre os nossos. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre a família dessa pessoa que reza comigo agora. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre o pai, a mãe, os filhos, sobre esse casamento, sobre o esposo, a esposa. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre os animais dessa família, sobre cada membro dessa família. Eu invoco o teu nome, Jesus. Visita agora os enfermos nessa casa, aqueles que estão talvez doentes na UTI, no asilo. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre aqueles que estão no vício nessa família. Liberta agora em teu nome, Jesus. Liberta em teu nome essa pessoa no vício, numa falsa doutrina. Tu és o Senhor da nossa família. Tu és o único Senhor de cada membro da nossa casa. Com a autoridade espiritual que o Senhor nos deu, nós consagramos cada membro da nossa família a Ti. Nós consagramos cada membro da nossa casa a Ti. A nossa família é Tua, Jesus. Liberta a nossa família de todo mal, cura a nossa família em Teu nome. Liberta, Jesus, em Teu nome essa família dessa pessoa que reza comigo. Cura em Teu nome essa família, dessa pessoa, desse filho, dessa filha que reza comigo. Venha libertar da cegueira espiritual, da surdez espiritual, Senhor. Quantos membros dessa família não Te ouvem? Quantos membros dessa família não Te veem, Senhor? Liberta da cegueira espiritual, da surdez espiritual e faz a conversão acontecer nessa casa, nesta família, Deus. Eu invoco, Senhor, agora os Teus santos anjos nessa casa, nesse ambiente, nessa família. Eu invoco a intercessão dos santos, o Teu nome, Jesus, sobre esse ambiente, a intercessão da Virgem Maria. Eu invoco o Teu nome sobre esse ambiente. Que todas as forças maléficas presentes nesse ambiente, nessa família, saiam em retirada agora em nome de Jesus e nunca mais voltem. Liberta essa família agora em Teu nome, Jesus. Eu invoco o Teu nome também sobre a árvore genealógica dessa família, os antepassados. Nessa oração de cura e libertação, nesses 30 minutos ininterruptos de cura e libertação, eu peço, Jesus, em Teu nome, liberta essa família das maldições hereditárias. Maldições envolvendo vícios, doenças, ódio, violência, ressentimento, adultério, roubos, corrupção, mentiras, desvios sexuais, impurezas, problemas financeiros, apegos, desunião, ciúme, inveja, destruição familiar. Quebra essas maldições agora em Teu nome, Jesus. Que toda força negativa que vem dos antepassados sobre essa família seja cancelada e quebrada agora em nome de Jesus. Liberta, Senhor, essa família do jugo hereditário dos vícios. O avô foi bêbado, o pai é bêbado, o filho é bêbado. Talvez o tataravô foi adúltero, e isso vai se seguindo na família. Famílias com traços de violência, assassinato, de desvios sexuais, de impureza. Famílias que têm julgos de problemas financeiros, ninguém prospera. Famílias com desunião, com ciúme, com inveja. Liberta agora, Jesus, essa família em Teu nome de toda maldição hereditária, que caia por terra em nome de Jesus. Que caia por terra a maldição das palavras de maldição lançadas pelos antepassados sobre essa família. Nós as quebramos agora em nome de Jesus. Os espíritos malignos que invocaram sobre essa família, vindo da árvore genealógica dos antepassados, nós os expulsamos agora em nome de Jesus e ordenamos que todos eles agora batam em retirada para os pés da cruz de Jesus, para que Jesus os encaminhe, e os proibimos de voltar em nome de Jesus. Essa família é de Deus, essa descendência é de Jesus. Eu consagro essa árvore genealógica, essa família e essa descendência a Jesus Cristo. O mal não tem poder mais nessa casa. Venha libertar essa família, Senhor, que traz esse jugo hereditário de ocultismo.
Os antepassados invocaram, Senhor, espíritos malignos e consagraram a família a essas entidades. Nós as expulsamos e as repreendemos agora em nome de Jesus e ordenamos que agora em nome de Jesus elas todas batam em retirada para os pés da cruz de Jesus, para que Jesus os encaminhe, e proibimos esse mal de voltar em nome de Jesus. Essa família é de Cristo. Vem, Espírito Santo, batizar e encher essa família agora. Venha batizar e encher essa árvore genealógica. Venha preencher, Espírito Santo, os espaços vazios deixados pelo mal que saiu nessa família, nessa mente, nos espíritos e almas dessas pessoas. Venha agora, Espírito Santo. Venha libertar da cegueira espiritual que as faz crer em doutrinas contrárias à salvação, à verdade que está escrita em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Não invocarás os mortos, não invocarás espíritos, não buscarás feitiçaria, porque isso é uma maldição diante do Senhor. Está escrito na Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, versículos do 9 seguintes. Venha libertar, Senhor, o teu povo contaminado, que crê em doutrinas contrárias à salvação. Só o Senhor Jesus salva, nenhuma força espiritual pode salvar a não ser o Senhor. E a Bíblia diz que só existem duas forças, a do mal e a do bem, a do Senhor e a do inimigo. Nós queremos te seguir, Jesus, te servir. Liberta essa pessoa dessa bagunça na mente, desse sincretismo religioso, que faz ela acreditar num monte de coisa ao mesmo tempo, em doutrinas que são contrárias à salvação, ao Senhor Jesus, a tua palavra, que são anticristãs, o anticristo. Liberta essa pessoa dessa maldição hereditária, dessa tendência ocultista. Vem libertar em teu nome, Jesus. Vem libertar essa pessoa, Senhor, que herdou espiritualmente essa tendência ao adultério. O avô adulterou, o pai adulterou, essa pessoa adultera, o bisavô adulterou. Liberta essa família desse espírito de adultério, em teu nome, Jesus. Abençoa esse lar, que não haja mais traição, nem por parte do homem, nem por parte da mulher. Venha libertar e curar essa família também, que traz esse jugo de doenças. Todo mundo morre de câncer nessa família. Venha abençoar essa família, dar saúde, libertar desse jugo hereditário, Senhor, dessa maldição. E também abençoá-los para que eles mudem os hábitos alimentares, se exercitem mais, façam o que tem que fazer, te obedeçam. Nós consagramos a nossa família a Ti. Vem nos libertar desse lixo espiritual vindo pela contaminação espiritual com o ocultismo. Liberta-nos dos jugos, das maldições, Jesus. Nós queremos ser famílias novas, nós queremos ser famílias que Te servem, que Te adoram, Jesus, que creem somente no Teu nome, que jejuam, que oram, que não são presas a vícios. Liberta, Senhor, essa pessoa dessa compulsão sexual, a depravação, a impureza, a pornografia. Essas coisas abrem brechas na nossa alma para a ação direta do mal. Vem nos libertar. Essa pessoa, Senhor, com tanta ideologia na cabeça, que foi incorporando o errado como certo e o certo como errado, vem libertar, Senhor. Essa pessoa foi assumindo o errado como certo e foi assumindo o certo como errado. Vem libertar essa pessoa, Senhor. Vem libertar dessa maldição, desse jugo. Essa pessoa, Senhor, que está cega, que foi tendo a sua mentalidade deformada pelas séries, pelas novelas, não consegue enxergar a verdade do Seu Evangelho. Venha libertar em Teu nome, Jesus. Venha curar. Venha curar. Essa pessoa, Senhor, que traz esse jugo hereditário de suicídio. Quantas pessoas na família dessa pessoa se suicidaram, antepassados, se enforcaram em casa? Nós repreendemos em nome de Jesus esse espírito de suicídio e ordenamos que deixe agora essa pessoa e essa família em nome de Jesus e que vá agora aos pés da cruz para que Jesus o encaminhe, e o proibimos de voltar, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa, Senhor, com essa depressão, todo mundo na família dela tem depressão. Os antepassados, liberta desse jugo hereditário da depressão, da melancolia. Essa pessoa com uma tendência temperamental, do temperamento melancólico à depressão. Essa pessoa, Senhor, se sentindo tão triste, liberta dessa tristeza, liberta desse sentimento de culpa que tem gerado tristeza, liberta dessa mágoa que tem gerado tristeza, desse ressentimento. Essa pessoa não consegue perdoar o ex-marido, não consegue perdoar a ex-esposa, não consegue perdoar o filho que se suicidou em casa.
não consegue perdoar um médico que errou na cirurgia, no diagnóstico, e acabou causando a morte do marido, da mãe, do pai, do esposo, da esposa. Sem perdão não há libertação, Senhor. Sem perdão não há cura. Venha libertar essa pessoa da mágoa, Senhor, que não a deixa ir para frente. Venha libertar essa pessoa da ferida, Senhor, que não permite que ela perdoe. Senhor, eu invoco o Teu nome também sobre uma área muito importante, que muitas vezes está presa por males, maldições, julgos e amarrações, que é a nossa área financeira. Eu abençoo agora, como padre, como sacerdote, a vida financeira dessa pessoa, Senhor. Eu abençoo as finanças desse filho, os bens, o dinheiro. Que o dinheiro na vida dele seja uma bênção e seja usado para o bem. Sim, Senhor, abençoa a vida financeira dessa pessoa. Abençoa as finanças, que o dinheiro dela renda, liberta da maldição, do jugo hereditário, das palavras de inveja, de maldição lançadas sobre essa pessoa, que não permitem que ela prospere na área financeira. Claro, o dinheiro não é tudo, o Senhor é o centro, mas Ele é importante para a nossa missão. Ele é importante para que vivamos com dignidade, para que demos dignidade aos filhos, à família. Então abençoa, Senhor, a nossa área financeira, liberta a nossa área financeira, Senhor, de tudo aquilo que é contraproducente. Sim, nós sabemos que muitas vezes também nos falta educação financeira. Então nos dê sabedoria, sensatez, nos desacomode, nos tire da zona de conforto, para que nós busquemos também conhecer, estudar, ter o mínimo de educação financeira. Mas muitas vezes não é só isso, Senhor, é espiritual. Liberta daquilo que não nos deixa prosperar, em Teu nome, Jesus. Abençoa o nosso dinheiro, e assim como o Senhor multiplicou os 5 pães e 2 peixes, que eram pouco para aquela multidão, abençoa e multiplica o nosso dinheiro, Senhor, para que o nosso pouco renda e para que nós possamos Te servir também com o nosso dinheiro, fazendo bem às pessoas, ajudando quem precisa de nós. Abençoa, Senhor, a nossa vida financeira. Abençoa o nosso dinheiro, Senhor. Que o nosso dinheiro seja uma bênção e seja um instrumento de bênção para outras pessoas. Venha nos libertar, Senhor, do apego ao dinheiro ou do vício de gastar demais. Que nós não coloquemos o dinheiro no centro da nossa vida. Que nós saibamos lidar com ele com sabedoria, com liberdade interior. E que, conduzidos por Ti, sejamos abençoados na nossa vida financeira, Senhor. Senhor, em Teu nome, liberta as nossas famílias também, Senhor, da desunião. Quantas famílias desunidas, Senhor. Quantas pessoas que casam já querendo separar, que casam sem consistência, que casam sem um desejo sincero de ser uma bênção na vida do outro, de viver bem com o outro. Alcance agora, Jesus, em Teu nome, esse casal em crise. Eles não conversam mais, eles não têm vida sexual, eles não são mais parceiros, cada um está vivendo a sua vida. Essa mulher se sentindo tão carente, tão usada, sobrecarregada por esse marido que não ajuda às vezes. Esse marido se sentindo um peixe fora d'água em casa. Liberta essa família, Senhor. Reconstrói esse matrimônio. Cura essa família, Senhor. Reconstrói essa casa, Senhor. Talvez essa viúva, eu rezo agora por ela. O marido faleceu, Senhor, e ela está sozinha para criar esses filhos, para arcar com as contas da casa, esse viúvo. Ou essa viúva de marido vivo, porque ele deixou, foi embora, arranjou outra família. E ela tem a responsabilidade de educar esses filhos, essas filhas só. Abençoa essa família, liberta as nossas famílias das brigas, do ódio, da divisão, de tudo que nos desune, Senhor. Liberta as nossas famílias de tudo que nos desune. Nós queremos, Senhor, nós queremos viver em paz com a nossa família. Nós queremos viver bem em família. A família é o dom mais precioso que o Senhor nos deu. Nos ensina a amar a nossa família. Nos ensina a aceitar a nossa família como ela é e a não desistir dos nossos familiares. Visita agora, Senhor, essa esposa cansada,
sobrecarregada, se sentindo culpada. Ela tem que fazer tanta coisa em casa, ela não consegue mais nem se arrumar, nem passar um batom, nem cuidar do cabelo. Visita essa esposa sobrecarregada, restaura as energias. Visita esse marido desanimado, Senhor. Tanta conta, tanto problema, ele não tem dado atenção para a esposa. Faz ele perceber onde ele precisa melhorar. Visita essa pessoa, Senhor, que ficou com essa sequela desse acidente. Está tão triste, liberta esse coração. Essa pessoa que ficou com essa sequela dessa cirurgia, Senhor, com a colostomia, com tantas outras sequelas, dê ânimo, tira essa pessoa dessa melancolia, liberta do espírito de morte em Teu nome, Jesus, da tristeza excessiva. E eu te peço, Senhor, nessa oração por cura e libertação, liberta e cura, Jesus, em Teu nome todas as áreas da nossa vida que precisam de cura e libertação. Põe os Teus anjos conosco. Proteja-nos e cubra-nos com Teu sangue, Jesus, precioso, a nós e aos nossos, os nossos bens, hoje e sempre, para que o mal não nos atinja. Põe conosco os Teus santos anjos, a guerrearem por nós contra o mal. E vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem batizar e encher cada um de nós nesse momento. Vem batizar e encher nossas famílias, nossos familiares, nossa mente. Preenche os espaços vazios em nós, Espírito de Deus. Batiza-nos agora. Dá-nos os Teus dons, a Tua unção. Dá-nos visão espiritual, audição espiritual, intimidade com Deus. Dá-nos virtudes que sustentem-nos na graça de Deus, na vontade de Deus. Nós consagramos as nossas famílias, a nossa vida, todo o nosso ser a Ti, Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, querido filho, querida filha, que desça sobre tua família, teus bens, teu coração, tudo que é importante para você, selando tudo que Deus fez nesse momento forte de libertação e de cura, que permaneça para sempre. Por intercessão da Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Quero te convidar, querido filho, querida filha, a compartilhar o link dessa oração com mais pessoas nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Envia essa oração. Também deixa sua curtida nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração. O Padre vai rezar por você. E também não deixe de se inscrever no canal. Inscreva-se agora aqui no canal do Padre Adriano Zandoná e também ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. Que Deus ilumine você. Olá, Deus abençoe você, muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Segundo dia do nosso projeto, dessa nossa inspiração, não é? A Bíblia em um ano. Leia a Bíblia comigo em um ano. Gente, anota bem isso aí que o Padre está falando. Todos os dias, ao meio-dia, aqui no meu canal, tem um livro, um vídeo novo, ao longo de todo esse ano, falando sobre a Bíblia. Cada dia nós vamos ler 2, às vezes 3 capítulos da Escritura, da Bíblia Sagrada, e o Padre vai fazer comentários, sabe? Esse tempo vai te introduzir, não vai demorar mais que 15 minutos. Vou prometer tentar ficar nessa média aí. Mas olha, 15, 20 minutos no máximo. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para você, porque não dá para você passar a vida inteira lendo a Bíblia, ouvindo na missa ou no culto e não entendendo o que a Bíblia quer dizer e não entendendo a história da salvação. E essa proposta do Padre é a gente mergulhar na Bíblia como um todo nesse ano. Nós vamos entender os 12 grandes períodos que fazem a Bíblia ter sentido. As 12 grandes histórias, os 12 grandes eixos da história da nossa salvação que fazem a Bíblia ter sentido. São 73 livros, diferentes épocas, diferentes estilos literários, diferentes autores, diferentes propósitos, diferentes culturas, mas que estão todos interligados.
que tem o seu pleno cumprimento em Jesus, né? O Antigo Testamento, ele prepara para o Novo, prepara para Jesus, né? Prepara para a vida da igreja, mas é importante que a gente entenda, até, sabe, filho, filha, as histórias mais difíceis do Antigo Testamento, que parecem não fazer sentido hoje em dia, tem como entender e a gente precisa se esforçar. Então vamos lá, quero convidar você já a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Ativa aqui o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas. E deixa agora seu joinha, like, curtida nesse vídeo. Também escreve aqui nos comentários, não é? Que ponto que você está? De 0 a 10, qual é o seu relacionamento com a Bíblia hoje? Muito importante. Hoje nós vamos ler, dia 2, né? O relato da queda de Adão e Eva. Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também à mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, e darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: por que ouviste a voz de tua mulher, e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento, todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles, e os vestiu. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda sua mão e tome também do fruto da árvore da vida.
e o coma e viva eternamente. E o Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra de onde havia o tirado. E expulsou-o, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis, capítulo 4. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: Gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim os frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e sua oblação, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor lhe disse: Por que estás irado? E por que está o teu semblante abatido? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão e o matou. O Senhor disse a Caim: Onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu: Não sei. Sou porventura eu guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe: Que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, a terra te negará os seus frutos, e tu serás peregrino errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor: Meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar vai me matar. E o Senhor respondeu-lhe: Não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque, e construiu uma cidade, a qual pôs o nome de seu filho Enoque. Enoque gerou Irade, Irade gerou Maviael, Maviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi o pai daqueles que moram em tendas entre os rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro. Sela, de seu lado, deu à luz Tubal-Caim, pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Sela, ouvi a minha voz. Mulheres de Lameque, escutai minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Sete teve também um filho, que chamou Enós, e o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Veja bem, 2 capítulos importantíssimos do livro do Gênesis. É difícil resumir, né? Esse vai ser difícil manter só 15 minutos, porque nós vemos a primeira narrativa da queda do homem, né, do ser humano. A serpente que
foi desafiando, né, a existência de Deus, a autoridade de Deus, né? No fundo, a serpente ali no capítulo 3, ela fez Eva duvidar, e Adão por consequência, de que Deus era digno de confiança. Fez duvidar de Deus, duvidar da sua, da sua fidelidade. A tentação, o pecado, ele sempre acontece assim, preste atenção. Muitas vezes você quer resolver as coisas do teu jeito, do seu jeito. Muitas vezes você quer resolver as coisas no seu tempo, você quer buscar o prazer do seu jeito porque você confia mais em você do que em Deus. Às vezes, o demônio vem, a serpente vem como foi tentando Eva, nos tentando a não confiar na fidelidade de Deus. É como se o diabo sugerisse ali, né? Olha, Adão e Eva, Deus está enganando vocês. Ele não quer que vocês comam porque no fundo ele está usurpando a liberdade de vocês. É uma mentira. O demônio é o pai da mentira, sabe? E ele foi convencendo Eva, fazendo Eva duvidar do amor de Deus, da fidelidade de Deus, né? Deus tinha dito, não façais isso, mas o inimigo ele vai fazendo a gente não confiar em Deus. E tinha um autor sagrado, se eu não me engano, C.S. Lewis, dizia que na raiz de todo o pecado, sobretudo um pecado mortal, está uma falta de confiança de base, uma falta de um abandono no amor de Deus. Porque no pecado você está dizendo, olha Senhor, o que você me oferece é pouco. O seu amor não me faz feliz, eu preciso de coisas, eu preciso de prazeres, eu preciso de vícios, eu preciso de dinheiro, sabe? E a gente também tem que entender que muitas vezes a gente dá brecha para o mal na nossa vida quando a gente ouve a voz da serpente e quando a gente cede à desobediência, né? Deus tinha proibido para eles de comer aquele fruto, porque aquilo era prejudicial para eles. Mas eles duvidaram de que Deus estava falando a verdade e não obedeceram. Muitas vezes também nós duvidamos da bondade de Deus e não obedecemos. Tem coisas que são difíceis de obedecer. Leis da igreja, leis da Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito do dinheiro, do casamento. É difícil, mas é preciso se submeter. O caminho da desobediência é o caminho do inimigo, e o caminho da obediência é o caminho dos filhos de Deus. Eva desobedeceu e Maria obedeceu. O nó da desobediência de Eva foi desfeito pelo nó da obediência de Maria, né? pela obediência de Maria. Adão desobedeceu, Jesus obedeceu, morrendo na cruz para nos salvar, né? Então é claro, você pode estar dizendo, mas padre, negócio de maçã, jardim, se fosse uma coisa mais séria. Gente, entenda que a Bíblia ela usa uma poesia hebraica, aquilo que é chamado de hebraísmo. O homem bíblico, o autor sagrado, ele não estava preocupado em responder perguntas matemáticas, provando que 2 mais 2 são 4, por exemplo. Não, na lógica dele, né, no jeito lúdico do hebreu se expressar, do homem do Oriente Médio se expressar naquela época, o 2 mais 2 nem sempre era 4 para ele. Ele contava uma história com uma profundidade, comunicando algo superior a somente aqueles fatos ali, né, sabe? Então é importante entender que Deus criou o ser humano bom e houve uma queda. Nós caímos e essas consequências do pecado original ficaram sobre nós, né? Mas saiba de uma coisa, quando você escolhe desobedecer a Deus, sempre vão ter consequências. A serpente tentou convencê-los que eles poderiam encontrar, felicidade, alegria na desobediência a Deus, mas é mentira, né? Veja bem, depois do fato, né, Deus amaldiçoou a serpente, não é? E disse, né, que ela morderia o calcanhar da descendência da mulher, e a mulher pisaria na cabeça da serpente. Essa mulher é a Virgem Maria, por isso que a gente diz que Maria pisa na cabeça da serpente, né? Porque está escrito na Bíblia que a descendência dessa mulher, que é a Virgem Maria, também uma imagem da igreja, óbvio, mas também uma imagem da Virgem Maria, a Arca da Aliança, a nova Arca da Aliança, que trouxe Deus no seu ventre, né? Ela pisa a cabeça da serpente, por isso nós precisamos ser marianos, consagrados a Nossa Senhora, sem medo de ser de Maria, né? E você vê que mesmo depois daquele grande pecado, Deus não abandonou a sua criatura. Ele mesmo teceu vestes para que eles escondessem a nudez, uma vez que eles perderam a inocência original, né? Deus cuidou deles e Deus também, lhes abençoou com a graça da posteridade, de ter filhos, né? Lhes deu ali a terra para ser cultivada e não os abandonou. E depois nós vimos, né, o que aconteceu de horrível, né? O fratricídio, Caim matando Abel.
Parece que a oferenda que Abel ofereceu foi ofertada de maneira mais, sabe, de coração. Abel deu o melhor e Caim parece que deu o que sobrou. E Deus olhou com mais afeição a oferta que foi dada de coração. E Caim se enfureceu, ficou cheio de inveja, né? E resolveu matar o seu irmão. Gente, veja bem, isso é muito triste. Muito triste. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a gente precisa dar a Deus o melhor, né? Em segundo lugar, quando a gente deixa a inveja tomar conta do nosso coração, gente, oh meu Deus, a inveja é capaz de te tornar um assassino. Não ceda à inveja, não deixa a inveja crescer dentro de você, porque ela nos faz parceiros do diabo, ela nos faz tristes, ela nos faz odiar o bem, ela nos faz ver com maus olhos aqueles que Deus abençoou, ela nos faz querer o que o outro tem, se entristecer pela alegria do outro e se alegrar pela ruína do outro. A cura para essa ferida da inveja, dizia Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, é a virtude da caridade. É amar o bem no outro, é celebrar o que Deus está fazendo de bem no outro. Talvez hoje você esteja com inveja de alguém que engravidou e você não, que passou no vestibular, que tem dinheiro, que tem uma conquista e você não, que tem algo que você queria ter. Mas seja caridoso. Deus abençoou essa pessoa. Quem é você para desejar o mal? E trabalhe você para desenvolver os seus dons e busque confissão, não deixe a inveja crescer dentro de você. Peça ao Espírito Santo que arranque pela raiz esse mal, pela raiz esse mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre o vosso dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por favor, digita aqui, nem que sejam poucas palavras, qual foi a parte que mais te tocou, que mais mexeu com você, que Deus falou com você nesses relatos de hoje. E, por favor, tenha um parceiro de estudo, viu? Uma pessoa que você possa partilhar, nem que seja sua esposa, um amigo. Todo dia, depois que você ouvir aqui, manda uma mensagem falando o que você entendeu, perguntando se a pessoa leu, ouviu, né? Se ela meditou, para um incentivar o outro, tá bom? Até amanhã, ao meio-dia. Ao meio-dia. Ao meio-dia.